Imagine esperar 25 anos por uma única promessa de Deus. O ventre estéril, o corpo envelhecido, a esperança quase morta. Até que, de repente, tudo mudou. Hoje, no canal Lições Bíblicas Adultos e BD, vamos mergulhar em uma das narrativas mais emocionantes de toda a Bíblia. O nascimento de Isaque, o filho do riso. O filho da alegria que ninguém mais esperava. Estamos diante da lição 6 da CPAD, segundo trimestre de 2026, da revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, dentro do tema Homens dos quais o mundo não era digno. O texto áureo nos confronta com uma pergunta divina. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18, versículo 14. Sara riu de incredulidade atrás da tenda, mas Deus a fez rir de alegria no berço. Porque quando o milagre acontece, o riso da dúvida vira riso de adoração. A pergunta é: você ainda ri da promessa ou já está pronto para rir com ela? A seguir, em formato de podcast, 2 apresentadores fazem uma análise profunda, teológica e prática desta lição, com os verbos hebraicos originais, o contexto histórico e aplicações para a sua aula de domingo. Fique até o final. Há um presente gratuito esperando por você. Imagina só esperar 25 anos por uma promessa. Não é uma semana, não são alguns meses. A gente está falando de 2 décadas e meia. Nossa, é muito tempo. É o tempo de uma geração inteira, né? Exato. E o detalhe mais chocante dessa história toda é que a promessa envolve ter um filho. Só que o relógio biológico deles não está apenas atrasado. Ele já parou completamente faz tempo. Com certeza. O texto é muito direto sobre isso. Pois é. A matemática do nosso material base de hoje é super implacável. A gente está falando de um homem de 100 anos e de uma mulher de 90. Tipo, para a medicina, para a biologia humana, qualquer estatística aí, a porta tá trancada e jogar a chave fora. E a narrativa faz questão absoluta de focar nessa exata impossibilidade, sabe? O cenário inteiro foi orquestrado para que qualquer chance de intervenção natural fosse anulada antes mesmo da história principal começar. Sim. O que nos traz, então, diretamente ao foco do nosso mergulho profundo de hoje. Para quem está chegando agora, a gente está debruçando sobre um estudo teológico histórico muito fascinante, chamado O Nascimento de Isaque, o Filho da Promessa, que é a lição 06 das nossas fontes. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. E a nossa missão com essa exploração hoje é extrair a sabedoria dessa narrativa milenar, né? Falar sobre a impaciência humana, os mistérios do tempo divino e as consequências geracionais das nossas escolhas. O que é incrível porque é um texto super antigo, mas que atinge em cheio a nossa era moderna. Exatamente. Atinge em cheio quem nos ouve hoje, numa época totalmente obcecada pelo imediatismo. Ok, vamos destrinchar isso, porque eu fiquei fascinada. Vamos lá. O contraste não poderia ser mais gritante, né? A gente vive numa cultura onde, aguardar uns 5 segundos para uma página de internet carregar já gera ansiedade. Nossa, eu sou super culpada disso. Eu já fico apertando atualizar. Todo mundo faz isso. Agora, aplica essa pressa a uma espera de um quarto de século por algo que define o propósito da sua vida. O que os documentos revelam aqui é que a barreira biológica de Abraão e Sara não foi superada por algum truque da natureza. Foi uma precisão cronológica que desafia muito a nossa compreensão padrão de como o tempo funciona. Eu confesso que, como anfitriã, essa questão do tempo me chamou muita atenção nas anotações. A gente opera pelo que chamamos de tempo cronológico, certo? O famoso Cronos, né? Isso, o relógio batendo, os dias sendo riscados lá no calendário. Mas o material introduz um conceito bem diferente para explicar a ação de Deus. Aquela ideia grega do kairos, o tempo oportuno. Perfeito. É uma distinção fundamental para entender a narrativa. Só que o texto diz que a espera não foi um atraso de Deus, mas uma, entre aspas aqui, preparação soberana. Mas vem cá, olhando de fora, como que o Abraão, com 100 anos nas costas, poderia ver isso como preparação e não como, sei lá, um esquecimento total da parte de Deus?
O que é fascinante aqui é a linguagem técnica que a narrativa original escolhe usar. Quando a virada finalmente acontece, o texto hebraico emprega um verbo muito específico, o verbo pakad. Pakad, tá. E o que significa na prática? Em muitas traduções que a gente lê, isso aparece como Deus visitou Sara. Mas a raiz dessa palavra, lá no Antigo Oriente Médio, vai muito além de, uma visita social para tomar um café, sabe? Entendi, não é bater na porta e falar oi. Não mesmo. Pakad carrega o peso de uma intervenção ativa, uma intervenção administrativa. É como uma autoridade que inspeciona uma situação de perto e toma as rédeas para executar uma promessa que já estava registrada. A eternidade basicamente marcou um encontro inadiável no calendário humano. Uau, isso é muito profundo. Sim. E para esse encontro se materializar, a fonte aponta para um outro verbo essencial na língua original, que é o verbo bara. Espera aí, bara? Bara não é a mesma palavra que é usada lá no comecinho de Gênesis 1, quando diz que Deus criou os céus e a terra? É essa mesma. E olha, o uso desse termo aí não é nem um pouco acidental. Na língua hebraica, existe um conceito de formar algo a partir de um material pré-existente, né? Como um oleiro moldando o barro que já está ali. Tá, ele pega algo e transforma. Exato. Mas bara é totalmente diferente. Bara é a criação do absoluto nada. Ao usar essa palavra específica, o autor está nos dizendo que o ventre de Sara não foi apenas curado de um problema médico. Ah, caiu a ficha aqui. Ele foi o palco de um evento criativo original. Isso. Deus precisava que a impossibilidade biológica fosse total, absoluta, para demonstrar que a vida gerada ali não vinha de nenhuma capacidade humana. Gente, isso lança uma luz totalmente nova sobre a história. É como eu gosto muito de pensar numa analogia. Pensa num artista genial, que olha para uma tela que está completamente em branco. A medicina humana, a biologia, só viu um vazio ali na Sara. Mas o artista, ele vê o palco perfeito para criar uma obra-prima inédita. Uma analogia excelente. É bem por aí. E o texto faz questão de enfatizar isso quando revela o nome de Deus usado nessa passagem, que é El Shaddai. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Por que esse título específico nesse exato momento de falência biológica? Porque El Shaddai traduz a ideia do Deus Todo-Poderoso, sabe? Aquele que tem domínio absoluto sobre todas as forças da natureza. O texto insiste em relatar as idades, 100, 90 anos, justamente para provar que a onipotência de El Shaddai não se subordina à biologia ou às estatísticas do IBGE da época. Sim, ele não está nem aí para os gráficos de fertilidade, né? Nem um pouco. As leis da biologia foram criadas por ele, e ele tem autoridade total para suspender essas leis quando necessário. É por isso que o Evangelho de Lucas vai ecoar isso lá na frente, afirmando que, para Deus, não há nada impossível. E o resultado prático de toda essa arquitetura divina é muito bonito, porque transforma um cinismo inicial em pura adoração. Verdade. A Sara tinha dado aquela risada irônica antes, né? Pois é. Quando ela ouviu a promessa anos antes, atrás da tenda, ela riu, tipo, não acreditou. Mas quando o milagre realmente acontece, o riso muda de tom. O próprio nome da criança, Isaac, ou Itzhak no original, significa literalmente ele ri. É um monumento permanente ao nosso assombro humano diante do que é impossível. É lindo. Só que as grandes narrativas bíblicas raramente estacionam na pura alegria sem lidar com a bagagem humana que foi acumulada no caminho. E lá vem o problema. O milagre chegou sim, mas ele chegou dividindo espaço com uma sombra bem pesada que a própria família havia cultivado com as próprias mãos durante aqueles 25 anos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes. A poeira do milagre baixa, a festa acaba e a realidade bate na porta. O nascimento do filho da promessa escancarou as raízes de um conflito gigantesco. Um conflito gerado puramente pela impaciência. Sim, por uma tentativa desesperada de apressar o relógio de Deus. O estudo detalha que, 13 anos antes desse nascimento milagroso, a Sara, que estava completamente esgotada de esperar, tomou uma decisão muito drástica. Ela ofereceu a própria serva, Agar, para que o marido gerasse um herdeiro. Lendo com os olhos da nossa cultura atual, parece uma loucura completa.
A gente se pergunta por que alguém acharia que envolver uma terceira pessoa na relação resolveria o silêncio divino, né? Total, dá vontade de gritar, Sara, o que você tá fazendo, mulher? Exatamente. Mas a gente precisa olhar pelo retrovisor da história como o material aponta. Se analisarmos o contexto do Antigo Oriente Próximo, isso não era uma ideia absurda ou rebelde aos olhos da sociedade daquela época. Sério, era comum? Assim, na verdade, era uma prática legalmente regulamentada. O estudo que estamos analisando hoje menciona a Lei 146 do famoso Código de Hammurabi. Nossa, aquele código antiquíssimo. Esse mesmo. E essa legislação permitia especificamente que uma esposa estéril oferecesse uma serva ao marido para garantir a continuidade da família. Era uma questão de herança. Então a Sara estava, na cabeça dela, usando uma ferramenta jurídica e cultural amplamente aceita pela sociedade. Bom, isso muda um pouco a nossa perspectiva de julgamento, mas traz um alerta muito perturbador que o material base destaca bem. O que é culturalmente aceito hoje em dia, ou até amparado pela lei dos homens, nem sempre se alinha com o que é espiritualmente correto. Com certeza, o famoso atalho. Sim, é baixar aquele aplicativo pirata que todo mundo usa para ter uma vantagem, mas depois seu celular é hackeado. Ou, numa analogia maior, é como tentar resolver um problema introduzindo uma espécie exótica no ecossistema. Isso acontece muito na biologia. Sim, tipo aqueles agricultores que trazem um sapo gigante de outro continente para acabar com um inseto na plantação. No primeiro momento, funciona lindamente. A sociedade aplaude a solução. Mas dá uns anos, essa espécie exótica se multiplica, destrói a fauna nativa e causa um colapso irreversível. A solução falsa vira um pesadelo. A analogia ecológica encaixa perfeitamente na dinâmica daquela tenda patriarcal. Eles introduziram um elemento totalmente estranho à aliança para forçar uma solução rápida. O apóstolo Paulo, muitos séculos depois, resumiria o princípio disso na carta aos Gálatas. Ele bate na tecla de que nós não podemos zombar da ordem das coisas, sabe? Aquilo que a gente planta, a gente obrigatoriamente vai colher. Exato. E a colheita desse atalho deles foi o nascimento de Ismael, que desencadeou uma falha sistêmica em múltiplas frentes para aquela família. As fontes até dividem essas consequências em 4 dimensões claras. E o efeito dominó é de dar dó. Como é que essa hostilidade se desenrolou primeiro ali dentro de casa? Começou na dimensão doméstica, que é a primeira, e imediatamente após a gravidez de Agar, a dinâmica de poder na tenda quebrou. A serva se sentiu superior e passou a desprezar a senhora, a Sara. O ambiente ficou insuportável, super tóxico. Nossa, imagina a tensão. E a Sara não deve ter deixado barato, né? Nem um pouco. E aí evoluímos para a segunda dimensão, a emocional. A Sara, amargurada e com o sinal verde do Abraão, passou a tratar a Agar com uma severidade implacável. Tipo um assédio moral mesmo. Exatamente, uma opressão psicológica contínua que tornou a convivência simplesmente impossível. O que nos leva à terceira dimensão. A dimensão humanitária, certo. Porque a Agar acaba fugindo grávida para o deserto. Isso! Ela foge na primeira vez e o sofrimento humano ali é muito real, muito palpável. O atalho que era para trazer estabilidade só produziu dor e colocou pessoas vulneráveis em risco de morte. E, por fim, a fonte aponta a quarta dimensão, que é a geracional. Porque o problema não acabou quando eles morreram. De jeito nenhum. O conflito não morreu com Abraão, Sara e Agar. Ele plantou sementes pesadas para um atrito histórico secular entre os povos que descenderiam dessas duas linhagens diferentes. É o preço altíssimo da nossa incapacidade crônica de praticar a tal da espera ativa. É muito duro ler isso. A gente tem a tendência de fabricar os nossos próprios Ismaéis quando o silêncio de Deus parece que não vai acabar nunca. É o instinto de sobrevivência falando mais alto que a fé, né? A gente cria soluções baseadas no desespero. E o que a história mostra de forma trágica é que a impaciência contamina o exato momento que deveria ser a coroação de uma bênção pura. Verdade. A sombra de Ismael acabou ofuscando o sol de Isaac. E essa sombra atingiu um ponto de ebulição, um clímax incontornável que forçou a narrativa a sair do conforto do acampamento da família. Direto para a brutalidade do deserto. A crise explode durante uma festa, de todos os lugares possíveis. O texto fala do desmame de Isaac,
que naquelas tradições antigas era celebrado quando a criança tinha lá para os seus 5 anos. E as contas não mentem, né? Isso significa que o Ismael, nesse ponto da história, já é um jovem adulto. Ele está beirando aí os 19 anos de idade. Não é mais uma criancinha birrenta. Exato. E durante as festividades, a Sara flagra o Ismael zombando do Isaac. E aqui o nosso estudo traz um detalhe linguístico fascinante. A palavra hebraica usada no texto é metzachek. Lembra muito o nome do Isaac, não lembra? Lembra, porque vem da mesma raiz. Isaac, Itzhak, significa riso. Essa palavra para zombaria, metzachek, sugere que o Ismael não estava só fazendo bullying com o irmão mais novo. Ele estava ridicularizando o próprio conceito da promessa divina atrelada àquela criança. Ah, então não era uma briguinha de irmãos por causa de um brinquedo. O texto deixa claro que foi um ataque direto ao propósito espiritual da coisa toda. O apóstolo Paulo até classifica isso mais tarde como uma perseguição espiritual real. Sim, a perseguição do filho natural contra o filho da promessa. E é exatamente isso que faz a Sara explodir e exigir que Agar e Ismael sejam expulsos de casa para sempre. Mas confesso para você, o que mais me choca nessa parte é que Deus diz para Abraão concordar com a Sara e a reação dele, nossa, É de cortar o coração, não é? muito. O Abraão se levanta de madrugada e o que ele dá para eles? Ele pega um pão, um odre de água, entrega para Agar e simplesmente a manda embora com o garoto para o deserto de Berseba. É de uma frieza, pelo menos lendo superficialmente, que não parece combinar em nada com um grande patriarca da fé. Um pão e uma garrafa de água de couro. É muito impactante. O sofrimento interno do Abraão deve ter sido incalculável ao fazer isso, claro. Mas essa provisão minúscula que ele oferece revela muito sobre a nossa limitação humana diante de crises gigantescas. Um odre de água e um pouco de pão são recursos para, 2 ou 3 dias no máximo. Num deserto no Oriente Médio sob um sol escaldante. Pois é. É basicamente uma sentença de morte caso eles não encontrem um oásis rapidamente. E como era de se esperar, a tragédia não demora a acontecer. A água acaba, obviamente. O odre seca completamente. O sol não perdoa. A Agar, percebendo que o fim chegou, ela é tomada por um desespero materno que eu nem consigo imaginar. O texto diz que ela coloca o Ismael debaixo de um pequeno arbusto para fazer uma sombra e ela se afasta. Ela não suporta ficar ali. Não! A distância é descrita como um tiro de arco, que os estudiosos estimam ser algo entre 30 a 100 metros. Ela faz isso porque ela diz que não suportava a ideia de ficar olhando o próprio filho agonizar e morrer de sede. É, sem dúvida alguma, um dos retratos mais angustiantes de esgotamento humano de todo o material. E, teologicamente falando, a imagem daquele odre vazio é um símbolo muito poderoso. Como assim? Ele representa o limite exato dos nossos recursos, sabe? O limite da nossa capacidade humana de tentar consertar os problemas que nós mesmos criamos lá atrás com os nossos atalhos. Onde o suprimento precário do Abraão terminou, a crise humanitária atingiu seu pico. Mas é bem aí, no fundo do poço, que o texto apresenta uma reviravolta maravilhosa. É de arrepiar. Deus ouve o choro do menino, abre os olhos da Agar e, de repente, ela enxerga um poço de água. E eu quero frisar um negócio aqui, porque eu achei sensacional no estudo. A narrativa não diz que Deus fez um milagre e queria um poço do nada naquele instante. O poço já estava lá. A água invisível estava ao lado dela o tempo inteiro no deserto. Mas o trauma, sabe, a angústia extrema de ver o filho morrendo e aquele foco super obsessivo no odre vazio que o Abraão deu, impediram que ela visse a solução literal que estava na cara dela. Isso levanta uma questão importante e um dilema teológico muito rico sobre a própria natureza de Deus para os nossos ouvintes pensarem. Como que a justiça e a misericórdia operam ao mesmo tempo? É difícil de equilibrar isso na mente. Sim, porque a justiça divina ordenou que a linhagem da promessa exclusiva ficasse intacta através do Isaac. E isso exigiu aquela separação familiar dolorosa. Contudo, essa mesma necessidade de manter a justiça não estrangulou a compaixão de Deus. Ele não virou as costas para eles. De jeito nenhum. O Senhor intervém para salvar Agar e Ismael da morte, mesmo eles estando tecnicamente fora do eixo central daquela aliança. A mensagem principal é que Deus não abandona os filhos que foram gerados pelos nossos atalhos atrapalhados. Nossa, tem uma poesia redentora muito forte nisso tudo. Aquele menino que foi colocado à distância de um tiro de arco para morrer,
Ele cresce ali mesmo no deserto, e a Bíblia relata que ele se torna, adivinha, um flecheiro habilidoso. Olha a ironia divina aí. Demais, né? É como se Deus pegasse a métrica da quase morte dele, a distância daquele arco, e transformasse exatamente naquilo, na sua sobrevivência e vocação. O próprio nome Ismael significa Deus ouve, se justificou plenamente ali. O choro dele no deserto não foi ignorado por El Shaddai. Lindo. E olha, tendo dissecado todo esse drama histórico na areia quente do deserto, o nosso material nos convida agora a dar um passo para trás. Vamos entender como esses eventos isolados moldam toda a arquitetura teológica da Bíblia. A visão do todo, né? Porque a história não morre no livro de Gênesis. Nem um pouco. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele enxergou nesse conflito familiar uma alegoria universal para a base da fé cristã. Tá, então o que tudo isso significa? Como que o Paulo faz essa ponte entre uma briga de família com uma serva no deserto e a teologia do Novo Testamento? Lá na carta aos Gálatas, o Paulo argumenta que essas duas mulheres, a Sara e a Agar, elas representam dois sistemas completamente diferentes de relacionamento com Deus. Duas alianças. Exato. A Agar é associada pelo apóstolo à aliança lá do Monte Sinai, à lei, àquele esforço humano exaustivo que no fim das contas resulta em escravidão. Ela representa a Jerusalém terrena. Por outro lado, a Sara personifica a aliança da promessa, a graça divina e a Jerusalém celestial. Então a ideia é que a liberdade espiritual não vem da nossa tentativa frustrada de dar uma ajudinha para Deus usando nossos atalhos. Vem simplesmente de confiar na promessa original dele. Brilhante, é isso. E, com isso, o Isaac e o Ismael deixam de ser só dois irmãos brigando por herança na areia. Eles passam a ser categorias teológicas reais de como nós, seres humanos, tentamos alcançar a bênção até hoje. Isso dá um nó na cabeça, mas faz todo sentido, e o estudo vai até mais longe nas anotações, apontando para o que eles chamam de tipologia cristológica. Isaac funciona como um tipo de molde, um tipo de Cristo. E as semelhanças que os autores levantam são muito impressionantes. Muito claras, né? Sim. Ambos nascem contrariando completamente as leis da biologia. Um nasce do ventre estéril de uma senhora idosa, que já tinha parado no tempo, e o outro nasce de um ventre virginal. Tudo estatisticamente impossível. E os paralelos não param só no nascimento miraculoso, viu? O material até nos prepara para o próximo grande evento dessa saga, onde o próprio Isaac vai ser visto subindo um monte, o Monte Moriá, carregando a lenha nas próprias costas para o seu sacrifício. Prefigurando totalmente visualmente o Cristo carregando a cruz de madeira para o Calvário muitos séculos mais tarde. E é exatamente por causa dessa conexão intrincada que a gente está falando, dessa teia gigantesca, que a literalidade do milagre do nascimento de Isaac é tão crucial para a nossa fé. Se conectarmos isso ao panorama geral, não dá para negar o peso disso. Para visualizar bem isso, quem está ouvindo a gente agora, pensa naquela torre do jogo Jenga. Sabe aquele jogo de bloquinhos de madeira? Ah, sim, que você vai tirando as peças e rezando para não cair. Esse mesmo. A peça fundamental, aquela que está bem lá na base, segurando o peso estrutural da torre inteira, é o milagre de Gênesis 18, quando Deus fez aquela pergunta retórica para Sara: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Faz muito sentido. A integridade de toda a escritura opera exatamente como essa torre do Jenga. Se você, como um leitor moderno crítico, decide puxar a peça lá da base... E falar, isso é só um mito, Deus não sustendeu biologia nenhuma. Isso. Se você faz isso, toda a estrutura teológica acima começa a tremer e eventualmente desmorona. Pensa comigo. Se El Shaddai não tem poder sobre o ventre morto de Sara lá no começo, qual é a base lógica que sobra para a gente acreditar que ele teve poder para operar o nascimento virginal de Jesus ou, mais importante ainda, a ressurreição física no domingo de Páscoa? Não sobra nenhuma. Não sobra. Descartar o milagre inicial, achando que é só uma lenda, é comprometer todo o sistema de revelação cristã que se apoia diretamente nele. É um pacote inegociável de fé. Não tem como escolher só as partes fáceis de engolir. E ao observar esse panorama geral todo do Abraão, da Sara e dos perrengues terríveis no deserto, tem uma coisa que fica muito clara. Não existe nada parecido com uma aposentadoria espiritual no reino. Quem dera existisse, né?
Bateu 60 anos, pendura as chuteiras da fé. Seria mais fácil, mas ninguém está isento de ter a fé testada num nível máximo só porque os cabelos ficaram brancos ou porque já serviu muito a Deus no passado. O material consolida que Deus estabelece desde o Gênesis que o seu padrão de ação mais espetacular ocorre exata e cirurgicamente no ponto onde a esperança humana levanta a bandeira branca. O ventre falido da Sara não foi uma desculpa para a incredulidade vencer, foi só a plataforma para o extraordinário. E a aplicação prática de tudo isso para a gente hoje é extremamente confrontadora. A história nos coloca diante de um espelho gigante. De um lado, a gente tem a virtude formidável de suportar a espera ativa. Que é muito difícil. Demais. Confiar no tempo oportuno, o tal do kairos que falamos no início. Do outro lado desse espelho, a gente vê a armadilha super sedutora de tentar resolver a demora forjando os nossos próprios atalhos. Aquela vontade de pegar o controle da situação, sabe? É o nosso mal do século, a gente quer resolver tudo com um clique. E essas soluções temporárias que a gente cria, as nossas Agares e os nossos Ismaéis, inevitavelmente se transformam em fardos que não só nós, mas as nossas futuras gerações terão que carregar. O impulso de fazer justiça ou resolver as coisas com as próprias mãos cobram juros pesadíssimos. Muito altos. Mas, ao mesmo tempo que a gente é confrontado, a gente encontra um consolo absurdo na forma como Deus age com a Agar. Porque eu sou suspeito para falar, mas para quem acompanha esse estudo, pode ser muito mais fácil se identificar com a cena patética sob o arbusto em Berseba do que com a festa farta na tenda do Abraão. Totalmente. Alguém escutando a gente agora mesmo pode estar com o seu próprio odre de água completamente vazio. Seja a paciência que acabou de vez no trabalho, seja um recurso financeiro que evaporou da conta bancária, ou até uma estabilidade emocional que secou num deserto pessoal, causado, muitas vezes, por decisões ruins de terceiros. Assim como foi com a Agar e o Ismael. Eles pagaram a conta da impaciência da Sara. Pois é, a sensação de abandono nessa hora é violenta demais. Mas a promessa cravada naquela areia do deserto de Berseba é que a exaustão dos nossos recursos materiais ilimitados não significa de forma alguma que a provisão divina sumiu. O poço invisível já está ali. Está ali do lado. É preciso ter a coragem de respirar fundo, orar e pedir que Deus abra os nossos olhos para enxergar a saída que o trauma e o desespero ocultaram na nossa visão. A jornada da fé é marcada por essa tensão constante mesmo. Confiar que a fidelidade de Deus não oscila. Não importa se a gente está finalmente celebrando uma promessa que se cumpriu, lá com Isaac, ou se estamos tentando sobreviver no deserto às consequências de não termos sabido esperar. Ele continua sendo Deus nas duas situações. Maravilhoso. E é justamente essa tensão contínua que nos leva para o pensamento final que os documentos nos deixam para reflexão hoje. É um gancho que, para ser sincera, chega a dar um nó forte no estômago quando a gente lê. Prepara que vem pedreira por aí. Vem sim. Pensa comigo, recapitulando, Abraão e Sara atravessaram 25 longos anos de frustrações, anos de choros silenciosos dentro daquela tenda, conflitos domésticos humilhantes para finalmente conseguirem segurar o Isaac, o tão sonhado filho do riso, nos braços. A lógica humana, a nossa lógica de novela, diria que a prova terminou aí, né? Fim, subam os créditos. O resto seria só aproveitar a herança. Seria o viveram felizes para sempre. Mas não foi. O material revela pra gente que o próximo capítulo da vida de Abraão, que a gente vai mergulhar em breve, será simplesmente o teste mais radical e incompreensível de toda a história da fé. Deus vai pedir que ele suba ao Monte Moriá E ofereça esse exato filho, o Isaque. Sim, um milagre impossível que demorou décadas de lágrimas para chegar. Deus vai pedir Isaac em sacrifício. É o momento onde a previsibilidade da promessa de Deus colide violentamente com o mistério absoluto da sua soberania. O que nos deixa com a pergunta super provocativa para vocês levarem para casa hoje. Se a grande lição dessa nossa análise foi sobre ter a paciência dolorosa para esperar que Deus haja de forma lógica no tempo dele... O Kairos. Isso. O que acontece com a estrutura da mente e da alma humana quando a fé passa a exigir obediência a uma ordem divina
que parece anular completamente a promessa que a própria fé sustentou por anos. Como que você lida quando o próprio Deus do milagre exige que você abra mão do milagre? Fica aí o mistério para ser mastigado devagar até o nosso próximo encontro. Agradecemos demais a companhia de vocês na nossa análise de hoje e nos vemos no nosso próximo mergulho profundo nas fontes. Até lá! O estudo que você viu aqui faz parte do material extra complementar do Estudo Imersivo EBD. E se você ficou até aqui, temos um presente para você. Você pode baixar gratuitamente os mapas visuais deste estudo e a apresentação completa em PDF. São 15 slides em alta resolução. É só escanear o QR Code na tela ou acessar o link na descrição. E se você quer ir além, saiba mais sobre o kit imersivo completo da lição, que vai mudar a dinâmica de sua aula e torná-la inesquecível. São mais de 14 ferramentas de ministração em 4 dimensões, feitas para transformar sua preparação de aula de forma rápida, eficaz e completa. O link também está na descrição. Tenha uma excelente aula de EBD no domingo. Nos vemos no próximo estudo extra, neste mesmo canal. Não se esqueça de se inscrever, dar seu joia e compartilhar com outros professores e alunos. Que Deus te abençoe.